E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos ver uma outra demonstração da derivada de uma função logarítmica, essa demonstração 2. Lá no vídeo 1 nós fizemos de um modo até relativamente simples, e lá apareceu o logaritmo natural, certo? O logaritmo na base do número de Euler. E talvez naquele vídeo você tenha se perguntado por que apareceu o número de Euler, ou seja, por que ele apareceu na derivada de uma função logarítmica? Por que isso mostra por que ele é bastante importante em cálculo. Nesse vídeo nós vamos fazer uma demonstração diferente. Nós vamos ver que, naturalmente, quando nós estamos derivando, vai aparecer o número de Euler. Então, a gente vai ver como lá naquele vídeo, nós não escolhemos a base do número de Euler, na hora que nós trocamos a base do logaritmo, ao acaso. Nós escolhemos porque realmente aparece o número de Euler quando nós estamos fazendo essa derivada. Então, vamos ver como que isso acontece. Nós queremos saber a derivada. Vamos escrever como sendo d sobre dx do logaritmo de x na base a. Só lembrando, isso daqui é o nosso f de x, certo? O log de x na base a é o nosso f de x. Então, esse a é apenas uma base do logaritmo, ele é uma constante, certo? Então, nós vamos, neste vídeo, partir do limite fundamental de logaritmo. Desculpa, de logaritmo não, o limite fundamental de derivada. Que nós sabemos que nós temos uma função f de x. O f' de x, ou seja, a derivada daquela função, vai ser o limite, com h tendendo a zero, do f de x mais h, menos o f de x sobre h. É o que nós vamos escrever aqui. Então, isso vai ficar o limite, com h tendendo a zero, do logaritmo na base a de x mais h, menos o log na base a de x sobre h. E aqui o que a gente pode ver? Nós vamos aplicar a propriedade de logaritmos, certo? Essa propriedade está explicada em vídeos de logaritmo na parte de matemática do Ser Genial. Então, nós sabemos que nós temos um logaritmo na base a e o logaritmando é b sobre c. Nós podemos reescrever isso aqui como sendo o log na base a de b menos o log na base a de c. Ou seja, nós podemos dividir ali a divisão do logaritmando em uma subtração. E o que nós justamente temos aqui, nós temos uma subtração de logaritmos com a mesma base. Então, nós vamos fazer o processo inverso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Isso vai ficar o limite, com h tendendo a zero, do log na base a de x mais h sobre x. Tudo isso dividido por h. Mas no lugar de colocar tudo dividido por h, eu vou colocar multiplicado por 1 sobre h. Que é a mesma coisa do que dividir por h, certo? Então, continuando aqui, nós vamos ficar que isso é o limite com... Bom, e aí, nós vamos simplesmente adotar uma outra variável. Vamos adotar uma variável u. Vamos chamar essa variável, de h sobre x. Mas antes de nós colocarmos essa variável dentro do limite, deixe-me avançar um pouquinho mais para isso ficar mais claro. Só avançando o que está aqui. Isso vai ficar o limite, com h tendendo a zero, de 1 sobre h, que multiplica o log na base a de 1 mais h sobre x. Por quê? Bom, isso aqui é x sobre x mais h sobre x. X sobre x é 1. Então, agora sim fica claro porque nós estamos adotando aquela variável u ali. U é h sobre x. Só percebendo, quando o nosso h tende a zero, o nosso u também tende a zero. Então, isso vai ser o limite, com u tendendo a zero, do log na base a de 1 mais u. E eu esqueci de colocar, né? Aqui é multiplicado por 1 sobre h, deixa eu colocar desse lado. 1 sobre h, na verdade, ele vai ser... deixa eu escrever mais pra frente aqui para ficar mais claro, vai. No lugar de 1 sobre h, nós vamos colocar 1 sobre ux, né? Porque multiplicando aqui os dois lados por 2, nós sabemos que h é ux. Então, isso vai ser 1 sobre ux, que multiplica o log de a, log na base a, de 1 mais u. Certo? E agora nós precisamos lembrar de outra propriedade de logaritmos. Qual que é essa propriedade? Bom, quando nós temos
quando nós temos o log na base A de B elevado a C, o logaritmando é B elevado a C. Nós podemos escrever isso como sendo o C que multiplica o log de B na base A. Essa propriedade também tem explicada e demonstrada em vídeos de matemática, logaritmos no Isso é Genial. É como se nós pegássemos aqui o expoente logaritmando e colocássemos multiplicando o logaritmo. E é o que nós vamos fazer aqui, só que na verdade o processo é inverso. Nós vamos pegar alguma coisa que está multiplicando o logaritmo e colocar como expoente do logaritmando. Então nós sabemos que 1 sobre o x, isso daqui é 1 sobre u vezes 1 sobre x. Então nós vamos deixar o 1 sobre x aqui onde está, certo? Continuando aqui. Isso aqui é uma parte separada, tá? Só para explicar a propriedade. Continuando aqui, isso vai ficar o limite com u tendendo a zero de 1 sobre x que multiplica o log na base A de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Então, eu peguei alguma coisa que estava multiplicando o logaritmo, que era o 1 sobre u, e coloquei como expoente do logaritmando. Então, continuando isso aqui numa parte mais limpa, nós vamos ficar com o limite com u tendendo a zero de 1 sobre x, que multiplica o log na base A de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Isso é o que nós tínhamos aqui, certo? E agora o que nós vamos fazer? Bom, nós podemos perceber o seguinte. Veja que o nosso limite é com o u tendendo a zero. Então, o nosso limite ali ele está com dependendo do u, certo? É o u que está tendendo a zero. Então, esse 1 sobre x e também o a aqui não dependem do u. Então, nós podemos escrever isso daqui para ficar mais claro de enxergar de um outro modo. Nós podemos tirar isso daqui de dentro do limite. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre x que multiplica o log na base A do limite com u tendendo a zero de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Certo? Nós podemos escrever desse modo, justamente porque o limite é com u tendendo a zero. O a não depende de u nem o x. Então, continuando, aqui que nós podemos perceber. Bom, eu não sei se você lembra, mas isso daqui, esse limite todo, é justamente o número de Euler. Certo? Por que ele é o número de Euler? Vamos lembrar. Qual que é... o que é o número de Euler? A definição. O número de Euler é justamente o limite com uma variável qualquer, vamos escolher, por exemplo, m. Com m tendendo ao infinito, de 1 mais 1 sobre m elevado a m. Então, vamos fazer o seguinte aqui neste limite. Vamos dizer que u é igual a 1 sobre m. Nós podemos perceber o seguinte, quando u tende a zero, o nosso m tende ao infinito. Certo? Isso aqui é u é igual a 1 sobre m, então 1 sobre u é igual a m. Quando u tende a zero, o m tende ao infinito. Então, pense aqui, o limite com m tendendo ao infinito de 1 mais u é 1 sobre m, elevado a 1 sobre u. 1 sobre u é m. Então, este limite todo aqui, isso daqui é justamente isso daqui, o número de Euler. Então, nós podemos continuar essa igualdade como sendo 1 sobre x, que multiplica o log na base A do próprio número de Euler. E o que nós vamos fazer agora? Lembrar de outra propriedade de logaritmos que também tem explicada no Isso é Genial em vídeo de matemática logaritmos. Quando nós temos log de b na base A, isso daqui é exatamente igual a 1 sobre o log de A na base B. Ou seja, nós invertemos, ou seja, levamos a menos 1 e a base vira o logaritmando vira a base. Então, nós podemos escrever o log de E na base A como sendo, bom, 1 sobre x. Nós podemos escrever esse logaritmo como sendo 1 sobre o log de A na base E. Certo? Nós trocamos o logaritmando com a base e invertemos.
Então isso daqui vai ser igual a 1 sobre x ln de A. Lembrando, o logaritmo na base do número de Euler é ln. Então, log de A na base E é o ln de A. E aqui está demonstrado de um outro modo a derivada de uma função logarítmica. De uma função que tem a forma log de x na base A. A derivada dessa função em relação a x é 1 sobre x ln de A. E aí nós podemos ver por que o número de Euler aparece nessa derivada. Por que aparece ali o logaritmo na base do número de Euler? Por que ele apareceu no primeiro vídeo e aparece? Justamente porque naquele vídeo nós escolhemos o número de Euler e deu certo porque a derivada de ln de x é 1 sobre x. Mas aqui nós podemos ver que ele aparece naturalmente, certo? Desenvolvendo o nosso limite fundamental que define uma derivada, nós chegamos no limite que define o número de Euler, que é o limite com m tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre m elevado a m. Nós, continuando com aquele limite, nós chegamos no limite do número de Euler, que define o número de Euler. Então, esse número de Euler aparece no cálculo, não porque a gente coloca ele lá, mas naturalmente ele aparece. Na verdade, esse limite aparece, este limite aqui, ele aparece muito em cálculo. Como ele apareceu muito, nós simplesmente simplificamos e falamos o que? Ah, esse é o número de Euler, nós demos um nome para isso. Mas o que realmente está aparecendo é esse limite aí, que aparece muito em cálculo e é muito importante. Nós demos um nome para ele e falamos que é o número de Euler. Por isso que o número de Euler é tão importante no cálculo. Então é isso. Bons estudos. Um abraço e até a próxima.